Oi, aqui é a Nina e hoje eu vim falar um pouquinho sobre as minhas leituras do mês de maio de 2016. Então, maio foi um mês um pouco estranho em questão de leituras. Eu vou explicar mais ou menos o que eu acho que tá acontecendo, mas vamos lá. Eu acho que esse vídeo vai ficar um pouquinho maior que o normal, porque todos os livros que eu concluí não vão ter vídeo aqui, porque não são livros resenháveis, não são livros que eu me sinto na capacidade de resenhar. Então vamos começar. A primeira coisa que eu terminei nesse mês foi Mapas do Acaso, do Humberto Gessinger. E eu já comentei que eu gosto bastante dos livros dele, mas os outros que eu li eram de crônicas, então nas entrelinhas do horizonte e 6 segundos de atenção. Eram livros de crônicas que estão lá no blog dele. Ele não tá mais fazendo toda semana, mas ainda estão lá, as crônicas. E eu sempre gostei muito. E esse é um pouco diferente, então aqueles eu recomendo pra todo mundo, conheça ele ou não, goste dele ou não, porque são sobre várias coisas, né? São crônicas sobre o cotidiano. E esse, na verdade, é basicamente sobre a carreira dele. Então é como se fosse uma autobiografia da carreira dele. Só que vai falar sobre episódios engraçados que aconteceram, sobre coisas que originaram músicas e sobre vários momentos da vida dele. Então eu gostei bastante, é bem rapidinho de ler e ele escreve de uma forma ótima. Eu não teria como, na verdade, como resumir, como fazer uma resenha, mas eu gostei bastante e eu acho que ele é um livro pra quem gosta do trabalho dele, pra quem acompanha, senão não faz muito sentido. E no livro ele acaba comentando sobre como ele acha que os CDs tiraram um pouco disso de você ter que ouvir o disco todo, e como ele preza isso de ouvir o disco todo, e eu não fazia isso, não ouvia os álbuns inteiros. E aí eu comecei a ouvir agora, tipo, dele eu já escutei todos os álbuns que ele lançou, e agora eu tô escutando os do Foo Fighters, e gostei bastante dessa experiência. Próxima coisa que eu acabei, deixa eu colar aqui, foi o Teste do Psicopata, do Jon Ronson. Eu vou deixar a capinha aqui também. Esse Jon Ronson aparentemente é um escritor ele é um jornalista, mas aparentemente ele já tem um livro famoso, O Homem que Olhava as Cabras, Falava com as Cabras. Vou deixar o nome do outro livro dele aqui, mas eu nunca ouvi falar. Se você já ouviu e já leu, deixa aqui embaixo. E nesse livro, O Teste do Psicopata, ele basicamente, alguns pesquisadores recebem um pacote estranho. Meu Deus, tem uma moto muito barulhenta no rua. Vamos esperar a moto muito barulhenta. Eu com esse barulho mesmo, porque eu não sei o que é e não tá parando nunca. Então, alguns pesquisadores recebem um pacote estranho com um livro misterioso que faltam pedaços e chamam ele pra tentar desvendar. E, enfim, eles acabam descobrindo que foi um psicopata que enviou, mas não um psicopata do tipo serial killer, uma pessoa que tem uma vida comum e que é psicopata. E aí ele começa a investigar isso aí, de que cerca de 1% da população possui psicopatia, só que nos grandes cargos de empresas, enfim, grandes cargos, isso sobe para 6%. Então ele vai passar a investigar que característica dos psicopatas que atrai as empresas para que sejam dados grandes cargos para eles. E é interessante porque ele vai andar, digamos assim, ele vai passar por várias teorias. Então ele vai com as pessoas, ele vai ter, né, aulas com as pessoas que acreditam que psicopatas podem voltar a conviver em sociedade, depois cometer crimes, e aí ele acaba vendo que isso não é bem verdade, e aí ele vai com outra parte que acha que psicopatas têm que ficar pra sempre presos e não sei o que, e ele vai ter acesso a esse teste do psicopata, que é um teste utilizado realmente pra definir se a pessoa é um psicopata ou não. Então, de acordo com o número que você obtém nesse teste, você obtém um grau de psicopatia. E no final ele vai também falar um pouquinho sobre a questão de ter muita doença hoje em dia, de ser tipo, praticamente impossível existir uma pessoa que não tenha nenhuma doença das doenças cadastradas lá, e como as crianças estão sendo medicadas desde cedo. Então esse final é bem interessante também. Então, por um lado, é interessante porque ele vê o tema sobre vários ângulos e vários pontos de vista diferentes. Ele conversa com várias pessoas classificadas como psicopatas. Por outro lado, ele não tem profundidade no assunto, então é um livro assim, mais especulativo, mas eu gostei. Foi uma leitura legalzinha. Eu realmente não sei o que é esse barulho que começou agora que eu vim gravar. E talvez seja aqui da fábrica do lado, então não vou ter muito o que fazer. Mas, enfim...
Continuando, terminei Poética da Ana Cristina César, que já estava em andamento. E assim, vocês podem ver que tem várias marcações. Todas essas marcações são coisas que eu gostei, tipo poemas, trechos de textos, enfim. Várias coisas dele eu gostei. O problema é que o que eu não gostei não serviu pra absolutamente nada. Tipo, tudo que não tá marcado aqui eu não entendi. Quase, né? Tem alguma outra coisa que eu entendi, só não gostei tanto assim. Mas, por exemplo, vou dar um exemplo, né? Expondo a vida alheia pra exemplificar. A minha mãe, ou ela não sabe, ou ela acha que as empresas de telefonia cobram por palavra nas mensagens de texto, ou ela é muito apressada mesmo. Porque ela manda as coisas assim. Por exemplo, se eu pergunto se eu posso ligar pra ela, ela responde: estou supermercado, depois trabalho, noite falamos. Então ela tipo fala como um índio e resume tudo. Só que eu sei o que eu perguntei pra ela e eu acabo entendendo o que ela quis dizer com isso, que é pra ligar só à noite, porque ela está no supermercado e depois vai trabalhar. E é mais ou menos isso que acontece em tudo aqui. É cheio de coisas bem assim, que você não... É simplesmente ela falando num português que nem você não vai entender nem o português que ela tá usando. E você não sabe com quem que ela tá falando, do que ela tá falando, e não faz sentido nenhum. Então chegou uma hora que ficou muito cansativo, porque tava cheio de parte assim. E simplesmente você tava lendo e tava passando pela tua cabeça e saindo, porque você não absorvia nada. Eu não absorvi nada da maior parte desse livro. Então, eu não sei dizer se valeu pra mim por conta das coisas que eu gostei. Eu pretendo um dia reler as minhas marcações só, porque o resto do livro realmente... Eu acho que poesia já, por si só, já depende muito de identificação. Mas se você se identifica com a Cristina César, gente, por favor, tem umas coisas aqui que eu não... Me explica? Se explica pra mim, porque eu não entendi. E bastante gente tem essa relação. Então se você tem interesse, eu indico que primeiro você leia outras coisas dela na internet, ou para na livraria e dá uma boa olhada no livro. O começo eu consegui entender bem mais que o fim, acho que ela foi ficando mais louquinha pro final. Então dá uma olhadinha mais pro fim, mas se você por um acaso se identificar e gostar, a edição tá linda. É cheia de ilustrações, facsímiles e coisas assim. Então também foi uma leitura que mais me cansou do que outra coisa. Por fim, o último livro que eu acabei foi Tá Todo Mundo Mal, da Juju. Tem vários vídeos, vou deixar os dois da Nath, do Redemoinhando aqui embaixo, sobre livros de youtubers, enfim, tá toda essa polêmica. Mas eu gosto dela, eu sempre achei os vídeos dela bem divertidos e com umas abordagens interessantes. E inclusive no livro ela fala numa... Então, peraí, vamos começar pelo começo. Esse livro vai basicamente falar sobre crises. Então ela foi Cosmopolitan por um ano. E as matérias dela sempre foram bem legais, né? O que ela escreveu, sempre gostei. E então nesse livro ela vai falar basicamente sobre crises. Então são várias crônicas curtinhas, não tem relação uma com a outra, mas todas têm esse tema da crise, alguma crise que você passou na adolescência ou que passa hoje. Então achei bem legal. E numa delas ela fala que ela estava escrevendo o livro e achando que ela seria a pioneira de uma youtuber que estava escrevendo um livro, e aí começaram a lançar muitos livros de youtuber antes do livro dela. Ela começou a entrar em crise e queria rasgar o contrato e não fazer mais. Então, mas enfim, eu gostei. Eu acho que na verdade é bem como o canal dela. Se você não gosta do canal dela, você não vai gostar do livro. E eu achei que ele é bem versátil, porque você pode... É um livro que dá pra você ler rapidinho, assim, nesses intervalos em fila, porque as crônicas são bem curtinhas e não tem relação uma com a outra. Ao mesmo tempo, se você tá numa deprê, assim, e quer sentar e ler uma coisa sem parar, eu acho que ele pode ajudar, porque ele é bem engraçado, mas ele vai falar de crise, então acho que vai fazer você rir de você mesmo. Eu me identifiquei com várias coisas. E se você quer uma coisa engraçada, você não tem crise, você vai rir das crises alheias, então também é bem legal. E foram essas as coisas que eu li, que eu terminei de ler esse mês. Então não tem como fazer resenha dessas coisas, são coisas que eu não me sentiria confortável fazendo resenha. E tá, 4 livros pra um mês, onde eu tive muitas provas, é mais ou menos o que eu leria. Mas eu sinto que eu li muito menos do que eu poderia. Porque assim, eu comecei várias coisas, eu tenho várias coisas começadas. E eu fico pensando que eu tinha que estar terminando essas coisas em vez de começar coisas novas. E eu comecei a meio que me forçar
a acabar o que eu já tinha começado. Principalmente esse aqui e o Cândido ou Otimismo, que eu botei no Instagram que eu tinha começado. Antes de começar outras coisas, e isso tirou a minha vontade de ler, porque eu não tava com vontade de ler isso. Então eu vim aqui comunicar que Cândido ou Otimismo não vai ser lido agora. Eu peguei ele pra ler, esperando uma coisa totalmente diferente. O que eu encontrei, né, tava fora do que eu esperava e não era isso que eu tava com vontade de ler. Então eu já tô em 30 e poucos % dele e é assim que vai permanecer, porque realmente não tô com vontade de ler isso agora. Então, lamento muito, mas aquele não vai acabar. Esse aqui, eu até passei, eu já passei da metade dele agora, o 1 nem um 100 mil. Só que ele assim, ele é bem maluco, ele é meio que um fluxo de consciência que não faz muito sentido, tá? A pessoa do Murakami falando em sentido. Mas assim, não é toda hora que eu tô com vontade de ler ele. Então eu também não vou prometer que eu vou acabar ele esse mês. Porque eu fiquei, sabe, pensando, oh meu Deus, como assim? Vai chegar o fim do mês, eu não vou ter acabado esse livro ainda. E eu não posso, né? Eu acho que o canal tem que, tipo, ajudar e não me pressionar quanto às leituras. Então, esse aqui... já passei da metade e eu acho que eu consigo terminar esse mês. Se não me der vontade, eu não vou acabar esse mês ainda. Aí outra coisa que tá em andamento, esse aqui eu vou acabar esse mês, é o Gente Pobre, do Dostoiévski. E esse, assim, eu acho... é uma leitura que sempre me dá vontade de fazer. Só que russo também eu não consigo... eu, particularmente, não consigo ler russo, tipo, na fila, esperando alguma coisa. Então, por isso que essa leitura tá um pouquinho mais lenta. Mas eu tô gostando bastante. E eu tô lendo Um Outro Amor, do Karl Ove Knausgaard. Vou deixar a capinha aqui, que é o segundo daquela série Minha Luta. Eu já li A Morte do Pai, recomendo muito, muito. Eu vou fazer um vídeo pros dois quando eu acabar esse, mas eu já tinha gravado 3 vídeos para A Morte do Pai e nenhum ficou à altura, na minha opinião. E é muito estranho, porque eu não sou muito de biografia, já comentei, eu não gosto muito de saber os detalhes, tipo, eu quero saber o que aconteceu de importante e o resto dane-se. E aí agora eu vou ler aqui uma série de 7 livros, acho que são 7, sobre uma pessoa que eu nem sabia quem era, que eu nem sei pronunciar o sobrenome, diga-se de passagem. E quando acabar o 7º eu vou ficar muito chateada, porque é isso que ele consegue fazer. Enfim, assim que eu acabar esse eu pretendo fazer a resenha. Eu tô, acho que nos 60% dele já, mas ele é bem gordinho, então eu não sei quando que eu acabo. E são essas coisas que eu tô lendo por agora. Então, quando eu acabar o Um Outro Amor, eu vou pegar outra coisa pra ler. E quando eu acabar o Gente Pobre, eu vou pegar eu acho que vou pegar Pais e Filhos do Turgenev pra continuar lendo um russo. E eu tô com vontade desse, o Eldon tá lendo esse também, então acho que vai ser interessante. Se mais alguém tiver em casa e quiser pegar pra ler. Mas também não garanto quando, porque eu tenho muita prova esse mês. E eu não sei, então se até semana que vem eu já tiver acabado e começado outras coisas, eu gravo um vídeo contando o que eu tô lendo, se não, só na outra. E assim a gente vê. E foi isso que eu li esse mês. E espero que junho seja menos estranho, porque agora eu decidi, né, que eu realmente não vou ficar me forçando a ler. Eu acabei lendo menos do que eu poderia, porque eu achava que eu precisava terminar e ninguém me cobrou nada, né, eu mesma me cobrei, eu sou um pouco assim. E não tem book haul esse mês, eu não comprei nada, o que é ótimo, né, é uma vitória. Mas tem esse caso também, eu tô meio com peso na consciência de comprar coisa nova enquanto eu nem acabei o que eu tô lendo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se alguém tiver um interesse específico ou alguma pergunta sobre algum desses livros que eu mencionei, deixa aqui embaixo que talvez a gente converse e eu consiga explicar melhor pra pessoa. Ou, né, se alguém fizer questão, eu posso fazer um vídeo, eu só não acho que vai complementar muita coisa. E me contem aqui embaixo o que vocês leram, o que vocês estão lendo, se vocês têm alguma sugestão pra mim pra esse mês de junho. E até a próxima!